Meus irmãos, eu saúdo cada um com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vim deixar um vídeo, irmãos, que se encontra, uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo nosso irmão, o médico Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E diz assim um texto, irmãos, versículo 1 até o 4. Diz assim: a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito e lhes concedia que falassem. Irmãos, o texto diz que estavam todos assentados. E se você for ler mais esse capítulo, a Bíblia vai dizer que havia, naquele momento, há 10 dias, louvado seja o nome do Senhor, quase 120 pessoas reunidas, porque Jesus tinha feito uma promessa aos discípulos, que o Espírito Santo desceria, que ele ia, mas que ele ia mandar o Espírito Santo para que ficasse com nós, e ele falou que ele tinha que subir para o Espírito Santo descer. É muito interessante essa descida do Espírito Santo, porque um homem sem o Espírito Santo na terra é como uma folha seca, que agora o vento joga para a direita, joga para a esquerda, sem direção essa pessoa. Agora, o homem que tem o Espírito Santo é um homem que tem a certeza para onde ele vai. É um homem que já não é mais como folha seca, é um homem que tem uma vida dentro dele. Sem o Espírito Santo, é como uma folha seca, eu vou repetir de novo, que o vento joga para a direita e para a esquerda. É aquela pessoa que parece estar viva, mas no mundo espiritual está morta. O que me chama a atenção, que eu quero falar um pouco, comentar sobre essa palavra, é que em 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, o texto vai dizer também lá: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. A Bíblia, eu quero dizer esse capítulo para os irmãos também, a respeito de Jesus. Jesus, quando ele faz essa promessa, louvado seja o nome do Senhor, ele não fez essa promessa para quase 120 pessoas. Ele não fala para quais 120 pessoas ficar em Jerusalém, que do alto ia ser revestido. Não. O texto diz que, aqui nós acabamos de ler, que estava mais de 500 pessoas. Quando Jesus ressuscita, ele aparece a essas pessoas. Há mais de 500 pessoas juntas só, todas juntas. Aí Paulo ele fala que alguns, naquele momento que ele estava pregando, ele fala, olha, alguns já dormem no Senhor desses. Só que o que me chama a atenção é que quando Jesus ressuscita, aleluia, dentre os mortos, Jesus ele sai de dentre os mortos ao terceiro dia que a Bíblia relata, ele encontra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com mais de 500 pessoas. Então a promessa, a gente podemos declarar que essa promessa já não é mais para quase 120 pessoas, louvado seja o nome do Senhor, é para mais de 500. Só que repara em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a Bíblia vai dizer que havia quase 120 pessoas reunidas naquele lugar. No 10º dia vem essa descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo desce de uma forma como um vento impetuoso. A Bíblia diz que ele agora reparte línguas estranhas, aleluia, repartida em cada um, e as pessoas iam falando, aleluia, nessas línguas conforme o Espírito Santo ia lhe concedido, né, irmãos?
ias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Conforme o Espírito Santo ia dando, essas pessoas falavam, aleluia. Mas o que me chama a atenção é mais de 500 pessoas, aleluia, com essa mesma promessa do Espírito Santo descer. É mais de 500 pessoas, aleluia, que tinham ouvido a voz de Jesus, que ia mandar o Espírito Santo. E essas quais, mais de 500 pessoas, são pessoas, aleluia, que estavam, aleluia, já estava acostumada a Jesus chegar em um local, a ver um cego, aleluia, esse cego passava a ver. Essas pessoas já eram aquelas pessoas que Jesus chegava em um canto, aleluia, a pessoa aleijada que não podia andar há muitos anos, Jesus fazia um milagre, aleluia, a pessoa passava a andar. Essa pessoa, aleluia, já estava acostumada a ver Jesus libertando, aleluia, as vidas de demônios. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver, aleluia, nos evangelhos, vários milagres de Jesus. Então essas pessoas, mais de 500 pessoas, aleluia, já estavam sabendo que a palavra de Jesus não era mentirosa, aleluia, que a palavra de Jesus, aleluia, se cumpria quando ele dizia, aleluia, que a palavra de Deus, aleluia, ela não voltava atrás, ela se cumpria. Porque o texto vai dizer que antes do Messias, de Jesus Cristo chegar até a terra, você vai ver no capítulo 53 de Isaías, Isaías já falando, aleluia, sobre esse Jesus, aleluia, sobre esse Messias que ia vir na terra, aleluia, há muitos anos atrás do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o que me chama a atenção é mais de 500 pessoas. Aleluia. Porque mais de 500 pessoas recebem uma promessa. E a Bíblia já diz em Atos capítulo 2 que estava só quase 120 pessoas. O que me chama a atenção é de um povo acomodado, aleluia, e um povo que persevera. Aleluia. Eu imagino agora, aleluia, essas pessoas entrando num propósito junto. Essas mais de 500 pessoas. Elas podiam, aleluia, estar ali clamando, Senhor, manda o Espírito Santo que tu tem prometido. E o interessante é que Jesus, ele não vai declarar para esses mais de 500 pessoas, olha, fica em Jerusalém, aleluia, até 10 dias, que eu vou mandar o Espírito Santo. Não, não, Jesus falou que ficar em Jerusalém, que do alto as pessoas ia ser revestida, aleluia, pelo Espírito Santo. Mas o que me chama a atenção, aleluia, eu imagino agora mais de 500 pessoas, aleluia, com essa promessa de Jesus, aleluia, de ficar em Jerusalém para receber do Espírito Santo. Eu imagino até, aleluia, o meu pensamento vai até imaginar, aleluia, que essas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, estava ali no primeiro dia de propósito, estava no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, aleluia, talvez até o sexto, aleluia, eu imagino essas pessoas pedindo junto, mais de 500 pessoas pedindo, mas a Bíblia diz que quando chega no 10º, aleluia, que o Espírito desce, havia quase 120 pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As nossas vidas não mudam nos dias de hoje, aleluia. Muitos têm recebido promessas do Senhor, aleluia. Muitos têm recebido, aleluia, promessas que vai receber o Espírito Santo. Talvez uma promessa de uma casa, de um carro, aleluia. E por causa, aleluia, de besteirinha, por causa da sua incredulidade, por causa da dúvida, aleluia, tem deixado a promessa de Cristo, tem buscado o primeiro dia de um culto, tem buscado o segundo dia de um culto. Talvez não foi no culto, mas tem começado um propósito dentro do seu quarto fechado, aleluia, na beira da sua cama orando, talvez durante o dia ou pela madrugada, mas o que eu quero trazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, durante esse dia, aleluia, que, aleluia, umas pessoas, aleluia, que perseverou, e de umas pessoas, aleluia, que, aleluia, deixou a perseverança, deixou a incredulidade, a dúvida entrar no seu coração, porque todos nós sabemos, aleluia, que aquela pessoa que começa um propósito, louvado seja o nome do Senhor, e não conclui esse propósito, Deus também não é obrigado, aleluia, a derramar a sua bênção do céu. Atos vai falar que só tinha 120 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, e a promessa agora cumpre. O Espírito que Jesus falou que enviar, aleluia, ele está descendo sobre aquela casa, aleluia. E ele repousa as línguas aqui. Ele repousa um fogo ali, porque a Bíblia está dizendo, aleluia, que não era qualquer tipo de língua. Era língua como se fosse de fogo, aleluia, que descia sobre a vida de cada um daqueles que estavam dentro daquela casa reunido. Talvez, aleluia, você tenha murmurado contra o Senhor. Senhor, parece que a vida de tal fulano lá fora vai com prosperidade.
Talvez, aleluia, a vida, talvez você está falando para o Senhor todos os dias. Talvez falou até hoje. Por que que todas as coisas dão certo na vida de tal fulano, mas na minha só anda para trás, Jesus? Quando eu penso que ando, aleluia, para frente, eu dou 2 passos para trás. Aleluia, Jesus. Porque o irmão ganha tantas bênçãos, Jesus, e na minha vida não se cumpre. Talvez você tenha saído do barco, aleluia. Talvez você tenha parado esse propósito antes da hora. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem pessoas, aleluias, que louvado seja o nome do Senhor, que ela começa um propósito com Deus de 10 dias, ela faz 3, aleluia, já começa murmurando, vai até o terceiro, não viu nada acontecer, aleluia, e larga tudo de mão. A esperança que ela estava em Cristo, aleluia, a fé que ela estava, de repente desmonora, de repente, aleluia, vai tudo abaixo, aleluia, e ela abandona, aleluia, esse caminho. E aí as promessas do Senhor que está perto a se cumprir, aleluia, o anjo do Senhor que é enviado agora passa, porque a pessoa, aleluia, largou o propósito. A Bíblia diz também que Daniel, ele faz um propósito com Deus, aleluia, de 21 dias, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, aleluia, Gabriel, ele é descido, aleluia, para entregar a bênção de Daniel. Só que a Bíblia diz, aleluia, que houve, aleluia, uma barreira no mundo espiritual. Aleluia. Demônios que lutavam, aleluia, com Gabriel, aleluia, para a bênção de Daniel não chegar. A Bíblia diz que Deus agora envia Miguel, aleluia, e a bênção, aleluia, ali chega até Daniel. Miguel consegue ali, aleluia, combater os demônios, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e a promessa agora chega sobre a vida do nosso irmão Daniel. Só que o anjo vem trazendo essa notícia: olha, filho amado, amado do Senhor, aleluia. Desde o teu primeiro dia, o Senhor tem ouvido a tua oração, aleluia. Mas por causa, aleluia, das mortes, aleluia, no mundo espiritual, não se cumpriu, aleluia. Por causa disso, havia lutas no mundo espiritual, por isso que a tua bênção não chegou. Mas desde o primeiro dia que você se colocou, filho, desde o primeiro dia, amado, aleluia, Daniel, o Senhor tem te ouvido. Quando a gente se coloca de joelho diante do Senhor com um propósito, louvado seja o nome do Senhor. Ou quando o Senhor promete algo, aleluia, que nós vamos buscar por essa promessa do Senhor, que nós drovamos o nosso joelho, aleluia, que nós vigiamos na nossa língua. Você pode ter certeza de uma coisa, que o Senhor começa a ouvir desde o primeiro dia. Só que às vezes acontece algo no mundo espiritual que você, aleluia, não está enxergando. E a bênção um pouco, ela atrasa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente pode citar também sobre a vida de Abraão. Sara, ela recebe a promessa com 70, aleluia, e 5 anos, se eu não me engano. Só que, aleluia, a Bíblia vai dizer que essa promessa, ela leva 25 anos. Abraão, aleluia, com muita fé e crendo em Deus, aleluia, ele fica na posição. Sara até ri, aleluia, quando o Senhor, aleluia, quando o Senhor ali fala, olha, louvado seja o nome do Senhor, quando o Senhor ali fala, olha, nessa mesma data, aleluia, você vai receber. Ela ri, ela desacredita. Mas demorou um pouco. Tem pessoas, aleluia, que vai ser igual na vida de Daniel. Você não vê, aleluia, Deus é dificilmente marcar data. Eu não vou falar que ele não marca. Pode ser que ele marca data, mas é dificilmente o Senhor marcar data da sua promessa. É dificilmente ele relatar, aleluia, falar uma data, não porque Deus não vai conseguir, não é nada disso não. Deus é aquele que surpreende, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é aquele que faz surpresa aos seus filhos. Mas para Deus fazer surpresa na vida de um filho, aleluia, o filho ele deve ficar na posição. Foi o que aconteceu na vida daqueles quase 120 pessoas.
Elas estavam reunidas há 10 dias, irmãos, em Jerusalém, orando para que o Espírito Santo descesse. O Espírito Santo desceu. E os demais, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que ali saiu desse propósito, não pôde, aleluias, contemplar essa glória. Quem sai de um propósito, aleluias, quem, aleluias, abandona a fé, não pode, aleluias, é impossível se cumprir na vida dessa pessoa. Aleluias, pode se cumprir depois, mas a bênção sempre vai tardando. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito que Jesus, aleluia, Jesus, prometeu, ele desceu, irmão. Mas na vida de quem perseverou, na vida de quem, aleluia, ficou ligado na promessa, na vida daqueles que guardou, aleluia, a mensagem de Cristo dentro do coração. Porque quem guarda a mensagem de Cristo no coração vai saber que no livro de Números, a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta e nem um filho do homem para que se arrependa. Nesse mesmo versículo Deus está dizendo, aleluia, que o homem pode até se arrepender de um compromisso que ele fez ali e falar, não, depois, outra hora, se der certo eu faço. Pode até mentir, não, aconteceu tal coisa e não deu para me fazer. O homem é acostumado a fazer isso, mas o nosso Deus não, o Deus de Abraão não. O Deus de Israel, Deus na nação brasileira, não. Ele fala, ele cumpre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, se Deus fez, meu irmão, uma promessa da sua vida, faça, toma um exemplo, aleluia, desses quase 120, e persevera, aleluia, no Senhor. Acredita que Ele vai fazer. As lutas vêm, irmão Marlon, vem, as lutas vêm, louvado seja o nome do Senhor. As ondas grandes vêm, mas o Senhor pode acalmar. O Senhor, aleluia, é que te ajuda nessas pelejas. O Senhor, aleluia, é que te ajuda a derrubar muralhas. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor, é que te ajuda a derrubar gigante. O Senhor, aleluia, que te leva até a promessa. Mas para isso, aleluia, você tem que ficar numa esperança viva, aleluia, e crendo, aleluia, que Ele pode fazer, aleluia, o que Ele falou sobre a tua vida, meu amado. Aleluia, Jesus. Eu me lembro muito bem de quantas vezes eu costumo falar isso para mim mesmo, que não vou desistir, que vou perseverar com Cristo, porque eu me lembro muito bem de 3 vezes que eu me afastei, 3 vezes que eu saí do caminho de Deus. E 3 vezes que eu saí do caminho de Deus, pessoas vinham, quando eu retornava para o caminho, a pessoa vinha e falava, algum homem, varão de Deus, chegava em mim e falava, olha, a tua bênção estava perto, mas porque tu desistiu, ela não chegou. Você perdeu a bênção. E aí eu pro final da fila de novo. Então costumo dizer isso para minha vida. Isso foi um aprendizado para minha vida. Eu costumo dizer para minha vida que não vou desistir. Sabe por quê? Porque eu não quero ver outro varão chegando, sendo usado pelo Espírito Santo e falar para mim, olha, você estava quase conseguindo, mas você desistiu. E a tua bênção passou. Não quero que aconteça isso na minha vida. Não aceita isso para a tua vida também, meu irmão. Persevera. Fica na posição. Se Deus falou que vai dar carro, Ele vai. Se Deus falou que vai dar casa, Ele vai. Se você já tem um principal que é o Espírito Santo e Deus quer acrescentar as demais coisas, é uma porta de emprego maior, não sei. Aleluias. É a sua salvação que é o principal. Ah, mas tem uma pessoa, tem um irmão dentro da igreja, o pastor, não vou com a cara dele. Louvado seja o nome do Senhor, que o seu foco fique em Cristo. Porque aquelas pessoas talvez tenham ouvido palavra de homem. Talvez tenham ouvido, não vai acontecer não. Não, Jesus já subiu para o céu. Talvez na rodinha dos mais de 500 ali rolava esse tipo de conversa. Não, Jesus já subiu para o seu trono. Não, você não viu o que ele passou na cruz, esse sofrimento? Você não viu que antes da cruz, quantas chicotadas ele levou? Não, Jesus já ressuscitou, já voltou para o trono. Ele vai querer descer nessa terra mais não. Já voltou para o céu.
Não vai querer também enviar nada de consolador, não. Ah, já passou 3 dias, já estamos no 6º dia e nada acontece. Mas os que estavam crendo, os que estavam focados em Cristo e não na conversinha do povo, eles ficaram, aleluia, eles não sabiam que era 10 dias. Jesus falou, ficar em Jerusalém. Ele não falou que ia ser 10 dias que ia acontecer. Na perseverança desses varão, aleluia, a casa ficou cheia do Espírito Santo. Meu irmão, e não tem coisa melhor que a minha e a sua vida, a nossa família ficar cheia do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, ele não tem lugar, aleluia, para inveja dentro do seu coração. Ele não tem lugar, aleluia, para discussão. Ele não tem lugar, aleluia, para contenda. Ele não tem, pode se estressar? Pode. Pode falar uma palavra torta para o irmão? Pode, mas automaticamente ele está ligado tanto com o Espírito Santo que ele se arrepende, porque a palavra vai falar que só se perdoar, recebe perdão. Então a pessoa que está ligada no Espírito Santo, na palavra de Deus, meu irmão, ele vive uma vida abençoada. Ainda que esse mundo parece que não pode viver uma vida abençoada, pode sim, o Espírito Santo dá uma vida abençoada aos filhos de Deus. E para se tornar filho de Deus, eu tenho que perseverar, principalmente, louvado seja o nome do Senhor, em ler a palavra do Senhor e em praticar ela. Assim eu vou estar cheio do Espírito Santo. Meu irmão, que Deus possa, em nome de Jesus, a cada dia, tornar o seu coração perseverante. Que o Senhor Jesus Cristo possa, em nome de Jesus, fazer que você persevere para sair desse mundo de farra, persevera aí. Aleluias. Para buscar mais, você que está firme com Cristo. Que Deus possa te abençoar e te guardar. Até aqui o Espírito Santo me permitiu falar. Ficam com Deus, meu irmão. Ficam na paz. Em nome de Jesus.